Pronto, pessoal, vamos continuar a nossa aula de ciências, né? No vídeo anterior eu fiz a correção da atividade e agora nós vamos fechar esse capítulo. Como eu disse para vocês, esse capítulo foi gravado em 3 etapas, né? Foi dividido em 3 etapas para a gente trabalhar e hoje nós vamos para a parte final, tá certo? Nós vamos iniciar falando sobre consciência e consumo de energia. O homem, por muito tempo, ele não foi consciente de quanta energia ele estava consumindo. E se foi, né, que eu acho que alguns tinham consciência, fizeram de conta que não estavam vendo e aí começaram a consumir, e isso gerou um grande gasto, um grande consumo de energia para o planeta, como também um grande dano ambiental, porque a gente sabe que a maioria da energia que é utilizada atualmente ainda é de fontes não renováveis, e a gente sabe que as fontes não renováveis polui o ambiente, não é isso? Então, hoje em dia, o que é que o homem está vendo? Está vendo que o consumo de energias não renováveis é ultrapassado, até porque elas têm tempo para acabar, elas têm uma data limite, né? E também porque o meio ambiente está sendo muito destruído e isso gera também para os seres humanos problemas como as catástrofes ambientais, terremotos, vulcões, chuvas, secas extensas, calor demais, frio demais. Então tudo isso altera a natureza e consequentemente tem ações sobre o homem. Então hoje a gente vai falar sobre a questão da importância da consciência e do consumo de energia. Ou seja, viver sem energia não dá, mas a gente tem que buscar formas mais conscientes de utilizar a energia, para que a gente utilize, mas sem utilizar desnecessariamente e sem causar danos muito grandes para o meio ambiente, certo? Para isso a gente vai ver algumas maneiras. Por exemplo, para vocês terem uma ideia do excesso que a gente gasta, em relação a uma torneira, quando ela está aberta, você gasta de 12 a 20 litros. Se você deixar ela pingando com vazamento, você vai perder 46 litros por dia, certo? Então, por isso que é necessário ter esse cuidado. Então, o livro de vocês, ele traz algumas dicas no dia a dia que a gente pode fazer, que eu posso fazer, que vocês podem fazer em casa para tentar diminuir, porque não adianta a gente ficar falando que o homem está destruindo e a gente junto destruindo e não ajudar, certo? Então, uma das maneiras, por exemplo, ar-condicionado, quem tem ar-condicionado em casa, manter as janelas e portas bem fechadas, evitar a climatização em ambientes que tenham muita incidência solar, manter o filtro limpo, evitar o uso de ar-condicionado no inverno quando não é necessário. Computador, utilizar programas que desliguem o computador automaticamente quando você não estiver usando para evitar o consumo de energia. A geladeira, não colocar alimentos quentes, evitar que as portas fiquem abertas por muito tempo, trocar a borracha de vedação sempre que necessário, manter o aparelho longe de fontes de calor e manter sempre aquele termostato que mede a temperatura no mínimo, para gastar o mínimo de energia possível. No chuveiro elétrico, evitar banhos longos, manter o chuveiro desligado enquanto se ensaboa, manter o chuveiro na posição de verão, evitar banho entre 18 e 22 horas, que são os horários de pico, máquinas de lavar roupa, louças e secadora. Utilizar a capacidade máxima na máquina de lavar sempre que for utilizar, manter o filtro sempre limpo, o ferro elétrico, acumular uma grande quantidade de roupa para passar, não ficar passando uma peça por vez, obedecer às orientações de temperatura adequada ao tipo de tecido e procurar não ligar o ferro junto com outros aparelhos, por exemplo, tá o ferro de passar, a televisão e outros, ventilador e outras coisas ligadas, certo? A televisão, desligar sempre que não estiver assistindo. Se possível, usar a função time. Se for à noite e você vê que você vai dormir, então bota o time para desligar sozinha. Micro-ondas, utilizar para refeições pequenas. Descongelar os alimentos naturalmente, sempre que for possível, não estar usando o freezer. E aproveitar bem o espaço interno do micro-ondas, utilizando 2 bandejas. Então essas são dicas que servem para você, servem para mim e servem para todo mundo, para que a gente possa ter consciência, um consumo de energia consciente, certo? Pensando nisso, a gente vai falar agora sobre o selo Procel. O governo federal, ele criou em 8 de dezembro de 1993, no nosso país, o selo Procel. O Procel é um Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Esse selo, ele serve para poder indicar para você, consumidor, se aquele eletrodoméstico que você está comprando, ele tem eficiência energética. O selo, quando vocês já repararam,
caro. Quando a gente vai comprar uma geladeira ou um fogão, que é elétrico, geralmente ele tem uma máquina de lavar, tem aquele selinho que do lado tem assim, ó, o selo é esse aqui, ó. Então, com certeza, vocês já viram isso aqui. Aí, aqui do lado tem uma letrinha. Se essa letra for A, significa que esse aparelho tem um consumo eficiente de energia, ou seja, ele vai consumir menos energia possível, o que é bom para você e o que é bom para o meio ambiente. O pior nível é a letra G, que indica que esse aparelho é péssimo. Então, quando for fazer a compra de um eletrodoméstico, é interessante que a pessoa opte por aquele que tem um selo Procel com A, porque significa que ele é eficiente e isso também vai acarretar para você benefícios, que é o quê? Uma conta de energia menos um valor muito alto, porque a gente sabe que hoje em dia as contas de energia elas estão um pouco puxadas, então se você não tiver esse cuidado, vai ser pior para você, tá certo? Em relação às contas de energia, elas são medidas com medidor ciclométrico ou medidor de ponteiro. No medidor ciclométrico, para você entender quanto vai gastar, você faz o valor que foi do mês atual menos o valor do mês anterior e vai dar quantidades em quilowatts que você vai pagar no mês seguinte. A gente sabe que isso também vai depender das bandeiras, né? A gente sabe que tem um tipo de bandeira vermelha, se eu não me engano, que o consumo de energia fica mais caro. Então, nesse período, a gente tem que ter mais cuidado e procurar mais ainda economizar a energia. Bom, pessoal, por hoje era só. A gente encerra aqui este capítulo e aí eu vou colocar para vocês o conteúdo e as páginas da atividade para vocês fazerem, para mandar para mim, tá bom? Como eu já disse, se não dá para mandar no aplicativo, manda no Zap que eu tô recebendo, tá bom, pessoal? Rapidinho aqui para vocês. Então, o conteúdo ele vai estar aqui nas páginas 256 a 259. E a atividade, ela vai estar nas páginas. Aí tem algumas questões que a gente já fez, né? Isso, então, nas páginas 266, aqui a 272. Eu vou colocar aqui quais as questões que eu quero que vocês façam agora, tá certo? Então, nós vamos ter a questão 8, a questão 15, 16, 17, 18, 19, 20, aí 21 e 24. Então, pessoal, tá aí as páginas do conteúdo, atividade 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 24. As que não estão aí é porque a gente já fez nas outras etapas. Então, estou disponível de 1 às 5 para tirar qualquer dúvida. Manda a atividade ou no PV ou no aplicativo. Se não der certo no aplicativo, manda no meu PV que eu recebo sem problema nenhum, tá bom? Tchau e um abraço.